O projeto de lei de número 152 de 2024 institui o programa Livros que Empoderam, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e também o empoderamento das mulheres por meio da educação. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco em mais uma edição do Alesp em Pauta. Aqui no nosso estúdio está a Mariana Colossal, que é pedagoga. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. Tudo bem, que prazer estar aqui com você hoje, Rani. Olha, de forma remota nós temos também a Fabiana Grieco, ela que é professora, escritora. Fabiana, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa onde as mães, os pais e os responsáveis vão se identificar bastante com o nosso assunto. Mara, prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite, Ranieri, Mariana. O prazer está por aqui. Mariana, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estava falando para você de uma mãe que eu vi, né, ela falando, e acho que também é o sentimento de muitas mães quando a gente vai para as redes sociais, onde ela me disse o seguinte: o difícil não é comprar um presente para uma criança, é educar. E quando a gente linka tudo isso, nessa questão da educação, principalmente ali na primeira infância, a gente vê um desespero de muitas famílias. Com esse mundo que a gente está vivendo, está cada vez mais louco, né? Como é que a gente faz para a coisa acontecer quando a gente fala de educação? Primeiro, eu acho que a gente não precisa ficar desesperado, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo, até porque a gente precisa contar com a nossa rede de apoio, né? A gente tem escritores, livros, a gente tem a internet que está aí às vezes para nos ajudar, né? Então, eu acho que a gente não precisa entrar nesse desespero, em primeiro lugar, né? E contar sempre com a comunidade da escola mesmo, desses profissionais, como que a gente pode trazer realmente a criança, né, para o caminho que ela acredita que seja certo, né? Fabiana, quando a gente fala ali do consumo de conteúdo, e aí seja na internet, na televisão, na escola, o que você percebe, né? Teve muitas mudanças, principalmente nesse pós-pandemia. Qual que é a realidade que você enxerga? Olha, eu acho que é uma discussão de várias camadas. Se a gente for pensar, por exemplo, numa criança que é muito pequena e que começou a ser exposta à tecnologia muito nova por conta da pandemia, e aqueles que são mais velhos que a gente tem um outro contexto. Então, eu vou falar um pouco das crianças menorzinhas, pode? Fica à vontade. Se a gente for pensar nesse contexto mais da educação infantil, o que eu tenho percebido é um esforço muito grande dos professores, não só em termos da educação formal, de caráter técnico, até porque para eles é mais o brincar, é o poder se divertir, é o poder estar na escola, mas também a questão da convivência. Ficou muito afetado o fato de não ter saído de casa, de não ter encontrado as pessoas, a dinâmica, e, portanto, a escola se torna esse ambiente em que a promoção do convívio social vai se tornar muito importante. Então, além da questão da educação, a gente também tem esses soft skills, né? Essas competências leves, que seriam mais do aprendizado de como estar com um coleguinha, de como respeitar o espaço do outro, até onde eu posso ir, que brincadeira eu vou ter. Muitas crianças não sabem nem que podem brincar, né? Então está sendo um processo importante pós-pandemia. E para os mais velhos, eu atuo dando aula no ensino médio, do técnico, e eu percebo que esses alunos tiveram uma experiência em sala de aula, portanto tiveram acesso a livros e professores, convívio na escola, e também uso de materiais como, por exemplo, na biblioteca. E aí a pandemia fez um corte e eles estão voltando agora para a sala de aula usando a tecnologia. Está sendo um baita desafio, né? Eu entendo esses pais falando do desafio de educar e também entendo os professores, a Mariana está aí, talvez concorde comigo, do desafio de dar aula para aqueles alunos que tiveram esse afastamento, tiveram aulas online e, de repente, eles voltam para a sala de aula e agora não tem, na maior parte das vezes, ou em algumas situações, o apoio do celular. Então, está sendo conviver de modo híbrido, é o analógico, a vida, a sala de aula, e, ao mesmo tempo, os recursos digitais para os quais os alunos foram muito expostos durante 2 anos e meio. Então, está sendo esse processo de retomar a educação utilizando o contexto da sala de aula. Muito prazeroso, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador. Quando a gente traz essa discussão para dentro da escola, ali, da sala de aula, a gente sabe que é um ambiente que nem sempre
a criança barra adolescente está preparado ali para essas discussões, principalmente essas quando a gente fala de igualdade de gênero, de empoderamento feminino, né? O que você enxerga? As crianças estão preparadas? É uma preocupação delas discutir esse assunto? Olha, eu como tenho uma adolescente em casa e consigo trazer para perto, né, essa realidade, eu vejo que isso, no meio deles, tem se tornado uma discussão mais palpável. Eu acho que antigamente, né, no nosso tempo de escola, a gente não se preocupava muito com isso, não tinha muito isso, né? Agora, eu acho que com a disseminação disso, assim, né, dessas notícias na internet, enfim, eu acredito sim que os adolescentes, eles estão sim mais preocupados com esse tipo de conversa, né, de comunicação, sobre esse empoderamento feminino, sobre a violência da mulher. Eu acredito sim que tem uma mudança, né, pequena, mas tem. A gente percebe, Fabiana, que principalmente ali nas escolas públicas, praticamente ainda são aqueles mesmos livros didáticos que aparecem por ali, aqueles mesmos conteúdos, né? De vez em quando consegue se sair dessa coisa ali tradicional do ensino, por mais que a gente discuta cada vez mais essa reforma na educação. E aí a gente pensa, né, que conteúdo é esse que está chegando nas salas, né? Que conteúdos são esses que essa galera está consumindo realmente e que isso vai mudar a cabeça desses jovens? Eu sou uma otimista, viu, Ranieri? Então, eu sempre acredito que a sala de aula e o espaço da escola como um todo, assim como preconizava Paulo Freire, né, um grande mestre da educação, é um espaço de transformação. Então, para além dos livros e para além das bibliotecas, eu entendo que os professores têm um papel fundamental na educação e, sobretudo, no hábito da leitura, e a comunidade escolar é um lugar de acolhimento. Então, embora alguns temas sejam característicos da juventude, por isso difíceis, né, o crescimento, o entendimento do pertencimento, para onde eu vou, muitas dúvidas, o que eu vou fazer assim que eu terminar a escola, e mesmo onde eu me encontro hoje, eu percebo que uma escola que está amparada por professores dedicados e bem formados, assim como a gente tem nas escolas públicas, bem como nas particulares, algumas delas, a gente consegue promover uma boa educação, uma educação de qualidade, uma educação transformadora. E do ponto de vista do conteúdo, eu acho que a escola tem o papel de mostrar, muito embora ainda tenha muitas vezes uma dificuldade de trazer novos livros, novos projetos. A gente muitas vezes discute a sala de aula ainda numa formatação do que a gente chamaria, né, como uma educação bancária, então um aluno sentado atrás do outro. Se a gente for comparar com outros modelos educacionais de outros países, de outros lugares, em que a gente fala de estudo por projeto, por exemplo, ou de outras metodologias que são ativas, a gente vai ter uma disparidade do ponto de vista do projeto pedagógico, mas se compensa quando existe um interesse dos professores, dedicação, uma coordenação alinhada, essa comunidade escolar que pode contribuir com muitas questões que o aluno enfrenta. Então, eu acredito que mais do que o material, a escola é feita de gente. E isso pode transformar profundamente as crianças e jovens de todo o Brasil e do mundo. Você pode até complementar se você quiser e a gente já pega esse gancho de cutucar aqui mesmo, né? Será que a escola está preparada para tudo isso? Eu acredito que sim, a partir do momento, como a Fabiana muito bem colocou, da mediação de leitura, né? A partir do momento que você tem uma mediação de leitura, tem o livro, mas se você tem um professor que vá fazer essa ponte, né? Trazer realmente essa criança para perto, né? Da literatura e fazer com que ela faça links, né, do dia a dia dela, e o professor ele tem um papel fundamental nesse sentido, né, nessa mediação realmente. Então, eu acredito que a escola, a partir do momento que ela coloca um projeto desse, né, de empoderamento, desses títulos, e se tem um professor para dar a mão para este aluno, eu acredito sim que ela vai estar preparada, né, e vai conseguir trazer esses alunos para perto da literatura
e onde eles vão conseguir se entender, né? Porque a literatura é isso, a literatura é acolhimento. Eu acho que a gente está num novo momento ali, né? Quando a gente fala desse choque de gerações que a gente vai acompanhando, né? Que a gente fica sempre naquela discussão, será que somos nós, que somos de outras gerações, que temos que nos inserir, nos readaptar ali a tudo isso? Ou nossos princípios não valem para essa nova geração, né? Fica sempre essa discussão. Como é que a gente lida com isso, né? Com esse choque de gerações? Porque às vezes a gente tem professores que pensam ali diferente, que utilizam outra metodologia, que às vezes não bate ali com aquela sala de aula, né? Eu acho que a tecnologia, ela está aí, né? E a gente precisa aceitar que o nosso método de ensinar mudou, né? A gente tem que realmente achar outras estratégias para trazer essa atenção dos alunos. Porque é muito mais fácil, realmente, eles ficarem imersos ali, né, em alguns vídeos que são de fácil acesso, né, vídeos mais rápidos, do que eles lerem um livro. Mas a partir do momento, né, que a gente mostra essa atenção para eles e traz realmente essa empatia, com histórias que eles consigam se entender, que eles consigam se ver, fazer relações, eu acredito sim que esse professor ele vai conseguir trazer essa atenção, né, trazer realmente esse aluno ali para o objetivo que ele queira, né, e a gente formar esse ser humano de maneira integral, né, que é o que a gente espera. Fabiana, pode complementar. Eu concordo com a Mariana, eu entendo que a escola é esse espaço de promoção de muitos aspectos que chegam através da literatura. Então, um professor que tenha sido formado, porque muitos deles não foram, e passem por algum tipo de treinamento, até para entender a escolha desses títulos, né? Que títulos são esses que vão entrar na escola? Será que o professor tem condição de conduzir um debate, um diálogo sobre um tema, por exemplo, antirracista? Então, para que ele possa debater aquele tema, antes ele tem que conhecê-lo. Então, juntamente com esses títulos, acredito que seria importante esse professor porque ele é um mediador de leitura. E antes dele, muitas vezes eu vou a eventos, né, como escritora, tanto dos meus livros infantis como dos meus livros de poesia para mães e para cuidadores, falando de maternidade, eu percebo que as pessoas demonstram muita ansiedade para que as crianças leiam. E aí eu acho curioso, né? Porque meu filho não lê, porque meu filho só fica no tablet, ele só usa o celular, que é um pouco senso comum, né? A gente está saindo de uma pandemia e muito possivelmente essas pessoas acabaram se entretendo usando dispositivos digitais. E aí eu pergunto, entendo, seu filho não está conseguindo ler, ou mesmo, sei lá, seu sobrinho, mas como é o seu comportamento? Aí a coisa muda um pouco de figura, porque na hora de se autoavaliar, as pessoas muitas vezes não têm... as pessoas não têm dimensão de que elas são as primeiras a serem heavy users. Elas são usuárias de internet e despendem muito tempo e ficam ali horas e horas fazendo pesquisa no Instagram, consultando site de e-commerce. E aí, claro, se o pai é um leitor, ele é um exemplo para aquela família, para aquela criança. Então, geralmente, pais leitores, não posso dizer que é uma unanimidade, mas geralmente pais leitores, filhos leitores. E o contrário também é verdadeiro. Famílias não leitoras terão filhos não leitores, né? Quando não tem esse espelho, não pode se esperar e colocar responsabilidade somente na escola se não existe o hábito da leitura. Outra questão para a gente apimentar a nossa conversa, né? Eu estou lá participando de um evento, além dessa questão de falar, meu filho não lê, o meu sobrinho não lê, tem sempre o preço do livro. O livro é muito caro. Eu falo, o que você acha caro? Defina caro. Porque quando a gente vai a uma lanchonete, por exemplo, pagar R$50, eu vejo muitas famílias, eu não estou falando de classe social, eu estou dizendo de um sociocomportamento, né? Um comportamento que eu vejo na sociedade. E as pessoas compram um lanche que custa R$50, mas um livro que custa R$50 assusta muito. Então, eu acho que tem aí também uma possibilidade de se pensar os hábitos do que eu levo para minha casa, do que eu compro em termos de conteúdo de formação para o meu filho, para minha filha, para uma criança pequena. Um bebê que é habituado a fazer uma navegação em tablet,
dificilmente vai aprender a folhear um livro, ainda que seja um ato mecânico. Tem um aprendizado necessário. Então, essa criança ela precisa ser exposta ao livro para que ela possa entender que aquilo exige leitura. Senão, claramente, ela vai ficar em outros dispositivos que foram mais facilmente oferecidos. Olha, eu concordo com tudo que você disse, eu acho que essa é uma realidade, fica sempre aquele questionamento, né? O que é prioridade para você? E infelizmente para muitas famílias não é prioridade investir ali na leitura, comprar um livro, como bem disse aí a Fabiana, porque o livro é muito caro, né? Não está acessível, ou eu compro o livro ou eu pago a conta de luz, e a gente vê várias histórias, várias desculpas, na verdade, com relação a esse tema. E a gente tem uma realidade, né, que a gente vê hoje em dia com essa coisa da rede social, do celular ali na palma da mão, da notícia que chega muito rápido, é a criança chegando da escola, puxando ali na barra da saia da mãe, do vestido da mãe, e aí querendo a atenção, né, dos pais, e essa atenção não existe. E aí vem a mãe e fala, pera aí que eu estou conversando aqui com a tua avó, daqui a pouco eu falo com você. E continua lá no telefone. É isso que a Fabiana falou, né? É dessa imagem que a gente tem. Quando a gente leva isso para a primeira infância, que geralmente são as crianças ali da primeira infância que tornam-se, né, multiplicadoras de tudo isso que elas veem ali, imagina. Eu sou prova disso, porque eu via meu pai lendo o jornal todo domingo, ele me obrigava a comprar ali um jornal na banca, e aí eu ia comprar o jornal na banca, e hoje, até hoje, eu adoro comprar jornal. Então, eu tive isso como exemplo ali dentro de casa. Essa é uma prova viva de que ele foi meu primeiro influenciador, que eu segui foi meu pai, de comprar jornal. E essa é uma realidade, né, Mari? Sim, infelizmente é muito mais fácil, na verdade, você colocar o seu filho na frente de um vídeo, né? Ficar ali, a galinha pintadinha ser a babá do seu filho. E o celular se tornou isso, né? Toma aqui, vai ali que depois eu falo contigo. Do que você ler uma história, né? Do que você abrir um livro para ele, principalmente no momento de sono, né? A gente tem muitos exemplos, assim, de que os pais, ao invés de abrir um livro, falam assim, vamos deitar ali, que você está com sono, vamos assistir um vídeo para você pegar na soneca, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, né? É uma cultura que vem aumentando, mas assim, eu como uma boa crítica, né, literária, que trabalho com livros, que acredita na educação, eu tento realmente passar isso, né, para todas as pessoas que a gente encontra, né, como educadora, que o livro ele é muito diferente da tela de um celular, né? O potencial do livro, da criança se desenvolver, né, ali no seu cunho de imaginação, se tornar uma pessoa crítica, né, ver além do mundo. O livro realmente, ele não dá pra gente falar que... Não tem nem como comparar ele com uma tela de celular, não tem como né? comparar. São outros 500. Não tem como a gente falar que não vamos ler mais, né? Porque a leitura no papel é muito diferente do que você ler num celular, por exemplo, né? A partir da leitura no livro que é onde a gente vai conseguir construir realmente essas camadas de leitura, né? Ler com profundidade. São leituras diferentes. Isso é um desafio hoje. Eu posso imaginar, para vocês que trabalham com educação, não é fácil, ainda mais nesse ano de 2024, né? Que está um pouco mais complicado aí que o restante dos anos. Agora, Fabiana, né? Como que a gente consegue imaginar a diferença que faz ali, por exemplo, quando a gente encontra nos livros didáticos, né? Nessa pedagogia aí mais lúdica, por exemplo, esses temas de tanta relevância, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, né? De racismo, e quando a criança encontra esse tipo de conteúdo no livro, né? E essa criança consome esse livro, o que muda a partir daí, né? Que criança é essa que está consumindo e que está levando essa informação para dentro de casa? Olha, essa é uma questão valiosa, viu, Ranieri? Muitas vezes eu percebo uma preocupação de educadores e mesmo de profissionais da área livreira que tem um discurso muito da idade para cada livro. Então, a gente vai segmentar qual livro vai para cada criança, considerando que existe uma temática, existe uma linguagem, existe um formato que é adaptado para cada perfil etário. Isso faz sentido, como profissional eu acho que vale pensar, mas eu tenho muito cuidado e tomo muito distanciamento dessas políticas ou mesmo dessas visões que são de não acreditar no potencial interpretativo da criança.
A criança tem condição de ler bons livros. Eles não precisam ser todos didáticos. A vaquinha foi na fazendinha. Aliás, eu fujo desse tipo de livro. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, uma de 6 e uma de 4, e um de 4. E eu evito, porque eu acho que essa educação muito infantilizada para que a criança possa entender, no fundo, minimiza muito a experiência do conhecimento, que não é somente a leitura, né? Paulo Freire vai dizer a leitura do mundo, é a palavra mundo. Então, me interessa no momento educacional, ou mesmo da troca de aprendizado aqui na minha casa, não só falando dos alunos, que essa criança possa experimentar. Ela vai entender do jeito dela, segundo o repertório que ela carrega. E eu confio muito nessa interpretação. Então, eu não acho que as coisas precisem ter esse caráter tão didático, educativo. O livrinho precisa ter um desenhinho bonitinho com uma princesa. Aonde está essa informação, né? Que livro pedagógico traz essa consideração? Muitas vezes é uma interpretação de quem faz a seleção ou mesmo de quem identifica, imaginando que a criança não tenha o repertório necessário para aquela leitura. E eu asseguro, a criança tem. Existem vários trabalhos que comprovam que a educação não é somente a formalidade da letra. Esse é um tipo de letramento, né? Um tipo de alfabetização, a leitura da letra bastão, por exemplo. Mas fora isso, uma criança pode fazer uma leitura ao folhear, ela aprende um movimento, é um aprendizado. Depois, olhando as imagens, muitas vezes as crianças podem ter lições valiosíssimas com as histórias que elas criam a partir daquelas imagens. Então, não necessariamente esse conteúdo que muitas vezes propõe um tema difícil, ele precisa ser excluído. A criança de 4 anos, imagina, 5 anos vou falar de racismo. Por que não? Eu confio muito na forma como as crianças interpretam e no tipo de trabalho que pode ser desenvolvido, que muitas vezes supera o projeto inicial, imaginando que a criança vá até um determinado ponto. Não, a criança pode mais do que aquilo. A criança, quando bem amparada, quando muito disposta a entender o processo do livro, pode se apaixonar por uma obra, mesmo sem ter o conhecimento da leitura formal, mesmo sem ter sido alfabetizada. Acho que é um trabalho multidisciplinar aí, né? No sentido de deixar... Tudo bem, pode ser que tenha uma mãe e um pai vendo a gente nesse momento. Eu crio meu filho do jeito que eu quero, né? A gente escuta muito isso. Aqui em casa é a gente que manda, a educação é nossa. Mas é que nem a Fabi falou, né? O filho pode, a criança pode cada vez mais, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho uma sobrinha, a Júlia, e minha irmã fica assim, olha, não fica falando com ela, não é porque ela tem 6 anos, que você tem que falar com ela com essa vozinha infantilizada, sabe? Aquela coisa que a gente tem com criança ou até com pet, não precisa ser desse jeito, né? Você pode conversar com ela normal e tal, ela vai entender. Eu acho que é legal também isso. E cada um, tudo bem, cada um sabe a forma adequada, talvez, ali de educar sua criança. Mas como abordar, né, esses temas tão sérios, tão reais ali com essas crianças, né, nesses livros? Esse projeto de lei que você iniciou, né, no programa, eu acho que ele é muito rico em relação a isso, né? Quando a gente oportuniza isso dentro do ambiente escolar, né? Porque a gente sabe que a escola, como a Fabiana muito bem disse no começo, ela é esse lugar de socialização, né? Onde a criança, esse jovem, ele tem que ter acesso a esse tipo de cultura para ele poder realmente se entender. Então, eu acho que, diante disso, esses temas que a gente aborda, né, desse empoderamento, como você disse, eu acho que primeiro a gente pode começar com esses jovens falando sobre temas, sobre pessoas, histórias de superação, né, de pessoas, temas informativos, temas de pessoas realmente que viveram, né, que passaram sobre aquilo. A gente tem um livro, eu até trouxe alguns aqui como Fica à vontade, exemplo. viu? A gente pode mostrar, folhear. A gente eu trouxe esse daqui, que é o livro da Anísia da Silveira, né? Então, a Anísia da Silveira, ela foi uma grande figura psiquiatra, né, do Brasil. Ela foi uma das primeiras psiquiatras e ela, na sua turma,
foi a primeira mulher, né, foi a única mulher a se formar em psiquiatria, né? Trouxe até tem a foto dela aqui, a ilustração. Então, assim, eu acho que é importante, a importância dos nossos jovens ter acesso, né, a esse tipo de leitura, realmente para eles poderem entender o que é esse empoderamento, aonde que eu posso partir. Então, eu tenho exemplos, né, e a partir disso a gente mostrar realmente para esses jovens esse tipo de literatura, eu acho que é um grande caminho. Até porque, Fabiana, nem sempre a mãe e o pai eles estão preparados para falar sobre situações ali como, né, o empoderamento, o racismo, né, identidade de gênero, por exemplo. Nem todos os pais estão preparados. E aí vem o seguinte, eles jogam essa responsabilidade lá para o ambiente escolar. Toma aqui, cuida do meu filho, mais tarde eu venho pegar e eu quero que ele esteja sabendo de tudo. Né? É basicamente isso. Joga a responsabilidade para a escola. Ranieri, você tem razão. Eu acho que alguns temas são tabus, mesmo hoje, né, 2024. E aí cabe uma educação até da sociedade como um todo para conseguir fazer com que alguns temas possam ser permeados da vivência da família. Então, eu vou falar de alguém que questiona o gênero. Se o pai tem muita dificuldade de falar sobre esse tema, imagina a criança, né? É um tema que provavelmente não vai nem ecoar nessa criança, ela vai ter muita dificuldade de interpretar. Então, de fato, isso acontece. Aqueles temas que não têm facilidade de aderência e de circulação, né, de conhecimento transversal na família, muitas vezes chega na escola. Agora, um aspecto que eu acho muito importante é que o conhecimento que vem dos livros, eles também precisam ser pautas da sociedade. Então, é entender que muitos desses temas que vêm sendo selecionados para entrar nas famílias ou mesmo nas escolas por meio da literatura são pautas da sociedade, né? Do fenômeno do agendamento midiático, ainda das pautas sociais, de políticas públicas. Então, tem muitas camadas de discussão que são importantes para que a gente não fique nessa coisa da responsabilidade. Ah, o pai é responsável, ou a professora é responsável. Quando a gente começa a perceber que a cidadania é uma maneira de vivenciar de forma coletiva, a gente expande esses universos de leitura. Então, por exemplo, você pode ir a uma biblioteca São Paulo, como tem, por exemplo, aqui em São Paulo, e vai participar de muitas atividades gratuitas. Você consegue participar de contação de história, de aula de musicalização, de oferta de aprender a mexer no smartphone, enfim, tem uma série de atividades que extrapolam só o formato livro para conseguir entender que aquele é um ambiente vivo, que aquele é um ambiente de convivência. Então, a biblioteca se torna um aparelho cultural muito importante para a formação de leitores e também para o debate de temas, às vezes um pouco mais difíceis de serem abordados, um pouco delicados. Então, a gente começa a encontrar oportunidades que extrapolam o ambiente da escola e a comunidade escolar, bem como a família, que muitas vezes não tem essa habilidade temática, ou mesmo nem os pais ainda carregam esse repertório para que eles possam promover um debate acerca de determinados temas. A mesma coisa os espaços públicos, existem muitos em diversas cidades de São Paulo, diversas cidades do Brasil e do estado, que funcionam como aparelhos culturais. Então, você pode andar na Paulista e vai encontrar museu gratuito, aberto, que tem oferta de livros. Você vai encontrar escolas que muitas vezes fazem atividades abertas à comunidade. E aí eu pergunto, essas pessoas participam? Às vezes eu escuto, eu não posso participar porque é difícil, porque é longe de casa. Muitas vezes, gente, existem parcerias, até poderiam levar as pessoas. É que, de fato, o conhecimento através do livro nem sempre é tão palatável. E por essa razão existe um questionamento. Porque não é exatamente real dizer que não existem bibliotecas. Muitas bibliotecas, sobretudo nos centros urbanos, que estão abertas, são gratuitas e possuem acervos de qualidade. A questão é fazer uma promoção, promover o acesso e o debate tanto dessas obras, do universo do conhecimento
e integrar essas pessoas, família, escola, para entender que o movimento da cidadania é para todo mundo, em todos os espaços. Concordo com você, Fabi. Tem que ter realmente políticas públicas, integrar essas pessoas, não só os estudantes, né, a família inteira e acessibilizar tudo isso. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda falando sobre educação, né, esse tema tão relevante. E é um instante só, fica aqui com a gente. O Alesp em Pauta está de volta e claro que a gente aproveita para agradecer a sua audiência e também o seu carinho e lembrar que nós estamos também em multiplataformas. Se você é internauta de plantão, já fica ali com o telefone na palma da mão, louco para saber o que saiu aqui de produção, fica à vontade, viu? Bom, estamos falando aqui do projeto de lei de número 152 de 2024, que institui o programa Livros que Empoderam, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e também o empoderamento das mulheres por meio da educação. E aí eu estou batendo um papo aqui no nosso estúdio com a Mariana Colossal, pedagoga, e também a Fabiana, que está aqui com a gente, escritora Grieco, né, que eu já quero saber das tuas obras, a gente estava conversando ali nos bastidores, você já mostrou alguma coisa ali para a gente, fica à vontade agora. As duas trouxeram livros aqui para dividir conosco e eu quero que vocês dividam isso com o telespectador também. Fabi, fica à vontade. Se a Mariana quiser começar, senão eu começo, o que vocês preferirem. Fica à vontade, pode Fica à mostrar. vontade. Então, eu vou apresentar 3 livros meus, e aí acho que eles contam um pouco da minha trajetória na literatura. Eu comecei a escrever muito cedo, mas eu não me levava a sério como escritora, eu segui a carreira acadêmica, então fiz jornalismo, mestrado e doutorado. Comecei a dar aula no ano de 2010, e foi quando a minha filha nasceu no ano de 2018 que eu comecei a colocar esse texto no mundo. E eu comecei escrevendo histórias para crianças, e eu queria falar sobre coisas que eu achava que eram temas possíveis. E o meu primeiro livro, que foi esse que eu comentei, que acabou sendo aprovado, selecionado como título para o programa da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, o programa Minha Biblioteca, é um livro que eu tenho muito prazer de falar dele, gosto muito, porque foi a minha primeira história escrita, finalizada, que eu levei para a editora e eles disseram, nossa, que história bacana, poder falar de um desentendimento entre as peças de um colar. Então era uma maneira muito delicada e divertida de falar sobre um tema que no fundo é um tema não propriamente de criança, era sobre o momento da polaridade política que a gente vive no nosso país. E aí esse foi o meu de estreia, e mais recentemente, no ano passado, que foi o ano da minha saída de pandemia, efetivamente, voltei a trabalhar como docente em sala de aula todos os dias, eu passei a observar com mais carinho alguns textos que eu vim escrevendo e gestando desde 2018. Eu escrevo poemas há muitos anos, e aí passei a reuni-los em alguns trabalhos que eu achava que faziam sentido, que dialogavam, e assim eu acabei publicando Uma Mãe Melhor do que Eu. Foi o meu primeiro livro de poesia sobre maternidade. Essa daqui é A Placenta do Meu Filho, do Fabinho. E aí esse livro foi publicado no ano passado pela editora Caravana. E mais recentemente, eu fiquei muito feliz dessa coleção, chamada Coleção Mãe Leva Outra, da editora Urutau. Eles fizeram uma chamada específica para abordar a maternidade, compreendendo a necessidade de levar para a literatura não somente o caráter ficcional da mãe, mas abrir a oportunidade para que escritoras, mães, mulheres pudessem falar sobre a sua experiência de maternidade. E foi assim que eu acabei lançando Aquela que Vejo pelo Espelho, em abril desse ano, e eu tenho trabalhado essas formas de comunicação, inclusive nas redes sociais, tem sido uma oportunidade muito interessante de falar com mulheres, homens, pessoas que maternam e que cuidam, sobre os desafios da maternidade e do cuidado hoje. A Mariana começou falando, né, que existe uma questão de rede de apoio. Esse é um dos temas recorrentes que eu observo quando eu participo de rodas de mãe
ou de família, rodas de acolhimento, que a literatura consegue permear o debate de questões de cuidado e maternidade enfrentados pela família. E eu tenho ido nessa direção para conseguir conversar por meio da arte, por meio da literatura, para que muitas mulheres se vejam empoderadas e para que muitas famílias tenham condição de debater a sua própria condição existencial a partir de movimentos que são de sentimento, que vêm da própria família, que tem uma demanda real, e a partir daí conseguir fazer com que mais pessoas debatam mais pautas para entender que não está sozinho no mundo enfrentando aquele desafio. Mari, que bom, né? Que bonito tudo isso que a Fabi falou e que bom que essas mulheres estão tendo a oportunidade de, né, colocar aí nos livros esses pensamentos, né? Que só vão agregar a tudo isso que a gente está falando. A Fabi estava falando e aí me vem muitas histórias, né? Fiz uma seleção dos livros que abordam realmente esse empoderamento feminino, né? Essa questão de gênero que é bem muito latente ainda, infelizmente, na nossa sociedade, né? Apesar que, como a gente disse, eu acho que isso vai ser algo que eu acredito na mudança, mas a gente ainda tem muito trabalho ainda pela frente. A gente precisa instrumentalizar os nossos jovens para que isso não aconteça, para fazer essa prevenção realmente, né? Então, quando a gente dá esse subsídio de literatura a partir disso, né, quando a gente consegue realmente entender, tem esse livro aqui da Maria João, esse livro aqui ele é incrível. Quem lê não consegue não chorar, né? É da Cristiana Vilaça. É uma autora muito sensível que trata realmente essa questão da desigualdade de gênero, né? A Maria, ela tem muitos desafios em relação à sua vida, né? Como que ela vai construindo ali o seu caminho na vida. E eu gostaria de falar assim, um exemplo, né, que esse livro ele trouxe para dentro da minha casa numa situação. Esse livro ele aborda um tema muito sensível, mas que eu acho que a gente precisa trabalhar, que é a relação da tentativa de um abuso sexual, né, de uma menina que sofre, infelizmente. É um tema que é um grande tabu, mas é algo que realmente acontece e a gente precisa falar, né? Então, esse livro, a Maria, ela sofre uma tentativa de abuso, né, por uma pessoa que a acolheu dentro de casa, e ela, muito forte, muito corajosa, foge desse ambiente, né, e vai atrás de colher a sua vida, né, vai atrás realmente da sua vida. E em casa, eu, com uma filha adolescente, a gente teve um caso que ela conheceu uma menina que sofreu um abuso, né? E ela não sabia como lidar com isso e eu apresentei esse livro a ela. Naquele momento, ela realmente sentiu na pele o que a Maria passou e o que a sua amiga passou. Então, olha a potência realmente da literatura para esse sentido, né? Ela se sentiu, criou aquela empatia, porque nada melhor do que a leitura para você se tornar um ser humano empático, né? Quando a gente lê, a gente assume muitos papéis, a gente consegue se ver realmente no corpo, né? Na história daquela pessoa. Humaniza, né? Humaniza, exatamente. E aí tem um trecho aqui que eu até separei para ler, porque eu acho que é muito pertinente com esse assunto que nós estamos abordando aqui, que é um trecho muito forte, né? Que nós temos que ter essa força realmente. E ela diz assim: aqui sou eu, livre para exatamente ser quem sou. Bem assim, do meu jeito, eu mesma. Né? Aqui ela estava falando que ela já está no final, que ela já conseguiu superar todos os desafios. E um dia Soraya me disse, que é uma pessoa que estava com ela: você é ímpar, Maria. Ela disse uma vez. Fiquei tentando entender o que aquilo queria dizer. Ímpar? Sabia que tinha número par e ímpar. Pessoa eu não sabia. Então eu concluí: quem é ímpar não é par, ou seja, não tem par.
Eu não tenho par. Não sou igual a ninguém. Não sou isso e nem aquilo. Acho mesmo que eu sou plural. Um plural de Marias. E aí aqui eu termino, né, acrescentando, pois nós, mulheres, carregamos as forças de muitas Marias. Então eu acho que realmente a literatura ela tem esse potencial, né, da gente, dos nossos jovens poderem debater sobre essa desigualdade que tanto permeia essa sociedade, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Então, eu acho que a literatura realmente, ela consegue fazer isso. Você trouxe outros aí que eu tô vendo. Trouxe. Divide com a gente, fica à vontade. Esse Pelos Olhos de Enzo também é escrito por uma mulher, Andréa Viviana Taubman. É um livro que ele é narrado por um menino de 11 anos. E eu gosto bastante dessa história também, porque ele desmistifica essa questão de gênero, né? Desse estereótipo, ele desconstrói, né, esse estereótipo que, infelizmente, a sociedade traz. Então, o menino, ele gostava muito de futebol e ele queria ali conversar com os seus avós sobre futebol. Só que, na verdade, quem sabia tudo sobre futebol era a avó. O avô era um perna de pau, como diz o livro. Então, o menino ele ficou assim, como assim? A minha avó que jogava bola e o meu avô não. E aí a avó começou a contar tudo para ele e ela diz até que quando ela era jovem, ela não podia jogar futebol, né? Os pais dela falavam, não, isso é coisa de menino, isso é brincadeira de menino. Ela não podia nem entrar no estádio de futebol. Então, e aí este menino, olha a importância que a literatura traz para isso. Este menino, ele escutando essa história da avó, ele falou, opa, pera lá, então realmente... Mulher também pode jogar futebol, que injustiça, né? Que absurdo, vó, que faziam com você, né? Então, trouxe este lugar para este menino, para ele poder entender que existem sim ainda essas injustiças aconteciam antes, mas também ele pode trazer esses debates para hoje. E olha a importância disso, se um livro desse, dentro de uma sala de aula, para promover um debate, né, dessas questões. E é preciso que tenham cada vez mais esses debates, né, Fabiana? São fundamentais esses temas, assim como fez a leitura. Adorei sua leitura, Mariana. Obrigada. Coisa bonita. Bonito. Fiquei com vontade de ler esse da Maria. Muitas mulheres, muitas Marias, né? A gente percebe que existe uma necessidade de falar sobre determinados temas que cotidianamente, claro, agora a gente está passando por uma série de pautas, eu acredito que a sociedade avança nesse sentido, de trazer temas que eram tabus, mas muitas vezes quando isso não acontece naturalmente, os livros têm essa característica, e os livros são atemporais. Sim. Então, muitas vezes você pega uma obra que foi publicada há 2, 3, 4 décadas, e você fala, nossa, como esse livro é atual. Esse livro fala com o hoje, com o que acontece no mundo. Então, a gente percebe que a escrita tem esse papel, não só de trazer temas, mas muitas vezes de antecipar de tal modo que a sociedade nem estava preparada para ele. E aí a gente vai discutindo com o passar do tempo, retoma determinado autor, retorna determinado tipo de escrita. A gente está vivendo agora um movimento muito curioso dos TikTokers se interessando por livros. Vocês devem estar acompanhando esse movimento, né? Machado de Assis foi descoberto por uma estrangeira e agora todo mundo quer ler Brás Cubas. Então eu acho que é muito positivo esse movimento que a gente está vendo, que é, além do tema, fazer com que a literatura seja um movimento natural, não só do livro impresso, porque o livro impresso é uma outra natureza, tem uma outra linguagem, uma outra materialidade, mas por que não? Se a pessoa tem mais facilidade para fazer a leitura de um Kindle, de uma leitura no celular, a experiência é outra, mas o que vale é a pessoa ler 10 minutos por dia, conhecer novos autores, participar da Bienal do Livro, está chegando a Bienal do Livro agora em setembro, poder encarar que a literatura é para ela também. A literatura ela não é erudita, ou melhor, não deveria ser erudita. Justamente. A literatura é para todos, bem como é a música, bem como é a dança, bem como é a cultura.
Então, acho que é muito importante esse movimento de levar livros com outras pautas para as escolas, porque promove o tema, mas também traz um novo movimento de fazer a literatura ter essa proximidade do leitor, de diferentes públicos, e que certamente vai emocionar muitos jovens, muitas crianças que talvez nunca tenham tido contato com o livro, e isso pode acontecer. Interessante você falar isso, né, dessa questão do acesso ali à leitura, tentar talvez ali deixar o que a gente tem com a música, por exemplo, que chega muito mais rápido do que um livro. E aí eu lendo ontem ali na internet, eu via muitos comentários, né, de jovens, inclusive, falando: ah, mas a linguagem do livro é muito ruim, não é uma linguagem coloquial como a gente escuta ali na música e tal. E a gente vê essas coisas mudando, a gente vê uma nova realidade, a gente sabe que a comunicação mudou, né? Que cada vez mais vocês, escritores, autores, estão falando de uma forma mais que todo mundo se identifica ali, né? Por exemplo, nas suas leituras, tenho certeza que você se identifica, você vê coisas naturais acontecendo ali no livro e não precisa ser rebruscado, né, Fabi? Ah, certamente. Eu vejo muitos autores hoje que falam com linguagem acessível, até historicamente. A gente tem grandes escritores que ali na década de 70 e 80 escreviam coisas que talvez o público não tivesse preparado. Eles foram chamados de escritores marginais, Sim. fazem uma literatura marginal. Mas fato é, eram pessoas que já não estavam nesse mundo tão erudito, ou pensavam numa outra maneira de trabalhar essa erudição, poder levar uma linguagem mais acessível com temas do cotidiano. Então, esse movimento, por exemplo, que eu estou participando, de mães falando sobre a maternidade, isso é puro protagonismo, isso é muito maravilhoso. Ver que as mulheres estão contando a própria história, do mesmo modo como pessoas pretas estão contando a própria história. Isso é muito maravilhoso. A gente sempre teve uma história branca, do colonizador. Então, esse é o momento de virada, de perceber que determinados grupos populacionais estão tendo voz. E que bonito quando isso acontece por outros movimentos. Agora a gente está tendo a chance de reconhecer esse movimento acontecendo por meio da literatura. Mariana, como é que você quer enxergar tudo isso daqui, vamos colocar aí uns 5, 10 anos, né? Será que a gente vai ter mudanças quando a gente fala dessa questão da educação, de acesso à literatura, o livro chegando realmente lá nas famílias, para todo mundo ler e quebrar tabus? Eu sou uma pessoa que acredita na educação, sou uma pessoa extremamente otimista em relação a isso. E eu espero que, conforme a gente está vivendo essa mudança, a gente está passando por um processo de adaptação, né? Onde está todo mundo ali muito no celular, né? A gente está tentando entender e eu acho que vamos ter ainda algumas mudanças em relação a isso. Mas acho que a gente precisa também trazer a literatura, ela não pode ser deixada de lado, né? A gente precisa fazer esse cruzamento, né? Então, como eu disse no início, no primeiro bloco, eu acho que a gente precisa sim trazer essa aproximação e fazer com que trazer um equilíbrio, né? Onde a gente possa tanto não largar o livro físico, porque eu não sei você, mas eu não consigo deixar de ler um papel. Eu vou ler alguma coisa, eu ainda imprimo às vezes, né? Eu estava falando para as meninas aqui ainda há pouco, que eu ainda sou daquele de escrever carta. Eu sou eu ainda gosto de escrever eu também. Eu gosto porque eu tenho medo de perder essa coisa de escrever, já que a gente fica o tempo todo ali no celular. E eu espero muito assim que no futuro nós consigamos mesmo achar esse equilíbrio entre a tecnologia e o livro, que é atemporal, como diz a Fabi. Né? Então, acho que... E eu acho que fica aquele negócio ali, né? Vocês dois são mães, aí tem o olhar da mãe, tem o olhar da profissional, né? As duas falam juntas, hein, Fabi? Será que a mãe fala mais alto aí, a mãe fica na torcida ali para ter mais conteúdo legal para os filhos? Como é que fica essa relação? Olha, a mãe aqui, ela dita muitas coisas, né? Eu percebo que muitas das escolhas que eu faço, mesmo em relação à literatura, tem a ver com esse senso da maternidade, de muitas vezes falar, ai, deixa eu ver meu filho folhear, experimentar essa novidade, ver do que ele gosta. E uma coisa que eu acho muito curiosa é trazer livros, por exemplo, os meus livros, muitas vezes eu leio em voz alta. E eu acho tão curioso a maneira como eles respondem ao poema. Às vezes eles gostam, às vezes eles falam, ai mamãe, que coisa mais triste. E não é um conteúdo triste, mas talvez eles não estejam preparados para a linguagem, para um determinado termo que eles não reconheceram,
mas de todo modo existe uma sensibilização, e isso é tão maravilhoso. Eu acho que do mesmo jeito como a gente falou do papel da escola, o papel do professor, o papel das bibliotecas, também tem o papel da mãe, né? A mãe é capaz de trazer muita coisa para casa, de mobilizar muito daquilo que ela gosta e fazer as crianças conhecerem e poder mergulhar nesse universo. Eu queria ler, mas não sei se dá tempo. Eu queria Dá ler tempo um sim, poema. fica à Pode? vontade, pode. Eu, falando desse movimento, né, de mudança, eu escrevi um poema chamado Mudança de Rota. E eu me inspirei com a leitura da Mariana, vou compartilhar a leitura por aqui. Mudança de rota. Buscando a esquina para virar, o farol para cruzar, a passagem para bifurcar, a passarela para atravessar, vai cambaleante por muitos caminhos, se dando o direito de mudar de rota, ainda que possa colidir. Que bonito. Legal. Parabéns. Né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de Obrigada. conteúdo assim. Obrigada, eu falo muito através dos meus poemas de coisas que eu vivo, então tem muito da minha maternidade, mas também tem muito daquilo que eu vejo e que eu escuto. E é tão curioso, às vezes eu percebo que a pessoa fala assim: nossa, você já vivenciou isso? Que coragem expor. E eu falo: a gente precisa ter voz. Então, eu reconheço que outras pessoas se identificam com a minha poesia, não porque ela tem uma linguagem, uma ilustração, porque ela fala daquilo que a gente vivencia. Então, eu acho que toca, porque todas as mães, nesse momento, encontram desafios segundo a sua maternidade. Eu não acho que uma mãe seja melhor do que a outra, ou vivencie uma situação mais fácil do que a outra, cada um com o seu desafio. E que bom que a literatura possa promover uma reflexão a respeito dos desafios que enfrenta e das possíveis mudanças. E é bem isso também que você gosta de dividir, principalmente com as mães, né? Levar esse tipo de conteúdo, fazer com que elas levem isso para dentro de casa também. Olha que engraçado, a Fabi tá falando sobre isso, sobre mudança de rota, e eu tenho o último livro que eu trouxe aqui para falar sobre isso. Pode falar. Né, Parece que foi combinado, exatamente, né? mas não foi combinado, parece que calhou, né? Mas esse livro aqui do Caio Tosi, ele é um escritor, né, infanto-juvenil, ele é muito sensível também, ele consegue conversar muito com os jovens, assim, a partir da linguagem dele, né? Fazer essa aproximação, realmente deixar essa linguagem fácil, né? E esse livro aqui, eu gosto bastante, a ilustração dele aqui é incrível. Eu já vi que é um livro lindo, bem colorido aí, ó. A contracapa dele é muito bonita. E tem flores, é flores? São flores. E aí, contextualizando um pouquinho, assim, o que a Fabi tá falando, é a história de uma mãe. Ela foi mãe muito jovem, né? Ela foi mãe aos 18 anos. E ela teve 2 filhas e ela estava fadada a cuidar das filhas para sempre, né? Aquilo que a sociedade impõe. Ah, mas você vai trabalhar, né? E aí ela descobriu um propósito de vida, ela gostava muito de flores, e aí o marido dela falou assim: ah, então já que você quer trabalhar, eu vou abrir uma floricultura para você e você trabalha como hobby, né? E aí ela ficou, as filhas cresceram, né, ficaram adolescentes e ela não se sentiu mais naquele lugar, né? Ela queria algo a mais. E ela fez uma mudança de rota a partir de um propósito de vida, de um rio que estava sendo poluído, né, o que conta a história, um rio que estava sendo poluído na cidade. E ela viu que todo o canteiro do rio, né, estava sendo totalmente destruído por causa de uma fábrica. E aí a filha dela fica muito indignada com aquela poluição e ela também fica muito indignada, mas adolescente, ela não se comunica. Mas o que eu quero dizer é que essa mãe, ela foi atrás, né? Ela teve esse empoderamento, ela saiu de rota, como a Fabi disse, e foi atrás de uma mudança de vida, uma perspectiva de uma outra vida, largou a floricultura, né? E foi atrás realmente do propósito de vida dela, do sonho de vida dela. Então, olha que importante isso para as pessoas também, tanto para os jovens ou também até para uma pessoa adulta, uma mãe, ler uma literatura como essa e falar assim: ah, então é possível eu mudar de caminho agora. Claro, eu também consigo, né, virar a chave da minha vida, da minha história e trazer uma outra realidade para minhas filhas e para minha casa, né? Exatamente. Isso eu acho que realmente
É muito importante a gente trazer a literatura para isso e conversar, né, ter essa rede de apoio. Tem uma frase muito bonita de uma pesquisadora que ela fala mais sobre o cérebro leitor nos dias de hoje, né, nos dias atuais, mas essa frase eu acho que ela vem muito ao encontro assim, com o que nós estamos conversando, né? A literatura, ela diz assim, a literatura muitas vezes ela vem para nos experienciar o que a vida nos negou. Então é muito às vezes sobre isso, para a gente ler, para a gente entender que não estamos sós. A literatura ela tem esse poder de acolhimento, tá? E a gente se identifica, né? Por exemplo, quantas mulheres não se identificaram nesse momento ouvindo essa história, Sim. não é? E é bem isso, né, Fabi? Quantas mulheres não estão precisando nesse momento dar uma virada aí nessa chave, fazer a mudança de rota para que as coisas se encaixem? Total, muitas vezes eu escuto assim, nossa, mas que corajosa, você lançou seu livro de poema aos 40 anos. Eu falei, nossa, mas para mim sou super jovem. A gente agora está nesse momento de discutir o etarismo. Como assim a pessoa de 40 anos tem que estar já decidida, estabilizada, imaginando que só vai fazer aquilo até o final da vida? A gente está em novos ciclos, né? E eu acho que a literatura vai tratar, um dos temas é esse, eu vejo muito o debate da questão do etarismo, porque a gente percebe que mudou muito nas últimas décadas a condição das pessoas que envelheceram naturalmente, ou envelheceram, né, talvez fazendo alguma mudança, algum procedimento, mas as pessoas estão sendo vivas, se dando o direito de fazer coisas novas, se dando o direito de colidir, como eu coloco no poema, e experimentar muitas vezes atividades, assim como a Mariana disse, que foram negadas ao longo da vida. Então, para isso não tem idade. Eu acredito que muitos bons livros que a gente... Eu era apaixonada por Ziraldo, porque meu pai trazia muitos livros do Menino Maluquinho para mim, e também da Eva Furnari, lia muito a Bruxinha, e eu me identificava muito com aqueles livros, e para mim não tinha idade. Quantos anos tem o Menino Maluquinho? Não sei, parece comigo. A mesma coisa a Bruxinha, que idade ela tem? Então a literatura tem esse poder, né? Muitas vezes a gente não entende exatamente o contexto, mas ela nos toca. E a gente percebe que assim como nos toca, muitas vezes toca um grupo. E aquilo pode gerar um movimento. Vamos falar de maternidade, vamos falar de racismo, vamos falar de gênero, vamos falar de etarismo. São temas que a gente percebe uma discussão latente na sociedade e que a literatura consegue lindamente falar sobre esses temas com muita singeleza, com muita delicadeza, e por isso a necessidade de políticas como essa, né, de implantação de projetos, de se levar livro para a escola, de promover espaços de literatura com temas que são importantes, que são caros para esse momento da sociedade. Pode complementar. O que eu acho importante, assim, também deste projeto, né, como nós estávamos comentando, muitas vezes o livro, né, não é um hábito, não está na cesta básica, mas quando a gente leva e proporciona isso na escola, a família que não tem o hábito de leitura, aquela criança, aquele jovem, ele pode ser o exemplo para dentro de casa, né? Então eu acho importante a gente lembrar sobre isso, que às vezes a família não tem esse hábito de ir para a biblioteca, não está imerso mesmo neste universo, mas por que não o estudante, né? E aí esse projeto eu acho ele muito bonito em relação a isso, porque ele pode proporcionar isso. Ele pode instrumentalizar esse aluno para ele levar este hábito para dentro de casa. E aí esta família, a partir disso, né, ter este aluno ser o agente transformador. É isso. E eu acho que é bem isso mesmo. Se você consegue transformar uma criança e que ela se torne multiplicadora, já foi, né? O pagamento saiu, né? Isso. E isso acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para todo mundo identificar, né? Aquela criança que chega em casa e fala, papai, olha, lá na escola eu aprendi que você tem que colocar o cinto de segurança. Andar sem cinto não rola, não dá. Então, assim, você já vê a mudança, né, chegando aí, essa transformação chegando aí. É a primeira infância que leva essa informação para dentro de casa. Eu adorei nosso papo, a gente ficaria horas aqui, dá para fazer vários programas, né? Falando das autoras, das escritoras, dessa educação. Fabi, eu quero te agradecer, muito sucesso para você. Se tiver alguma arroba profissional que você queira dividir com a gente, onde a gente encontra aí os seus conteúdos, fica à vontade para dividir aqui. Ranieri, eu agradeço a oportunidade de falar sobre literatura e maternidade.
Agradeço também a Mariana, que interlocutora maravilhosa, a gente está na mesma sintonia, e eu fico feliz de ver que a gente consegue debater sobre temas que muitas vezes não são fáceis de falar, com tamanha sutileza e possibilidade de diálogo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu comecei recentemente um perfil lá no Instagram, que é o @mosaicoafetivo, especificamente para falar de maternidade com poesia. E para quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, eu tenho um site que eu costumo alimentar, que chama o www.fabianagrieco.com. E agradeço o diálogo por aqui. Uma boa tarde para vocês. Fabiana, muito obrigado, muito sucesso mais uma vez e volte sempre, tá? Sempre que tiver um livro, alguma novidade, vem dividir aqui com a gente. Obrigada, Ranieri. Mariana, obrigado, muito sucesso para você, adorei. Realmente você tem uma leitura que dá vontade de ficar aqui ouvindo, não é? Às vezes a gente ficaria apaixonada por literatura é isso, né? Que legal, que bom. Tem alguma arroba que você queira dividir, algum perfil? Eu vou dividir o arroba com certeza da editora, né? Que é onde os livros estão disponíveis. Esses livros que tratam desse empoderamento feminino e temos outros temas. Então é arroba Elo Editora e arroba Terabook. Então tá, volte sempre. Obrigada Fabiana, também adorei a nossa conversa. Adorei, Rani, obrigada. Volte sempre, sempre que tiver alguma novidade, já sabe o caminho. Obrigada. Olha, a gente vai ficando por aqui agradecendo a você que esteve aí do outro lado com a gente e a gente volta até um próximo encontro, viu? Até lá.